E aí galera, tudo beleza? Landson Silva aqui e hoje eu vou trazer para vocês a resolução da lista 2, nível 2 do nosso treinamento. Vamos lá? Bom, a primeira questão trabalhava um assunto muito recorrente em prova, porém a galera tem uma certa aversão a esse assunto, por conta dele demandar muitas sacadinhas, muita visão, que é geometria, certo? Vamos ver aqui o que essa questão falava. A figura mostra um círculo de área 36 cm², sobre o qual estão desenhados 4 triângulos equiláteros com um vértice comum no centro do círculo. Qual a região sombreada? Então o que acontece? Questão de geometria plana que trabalhe do nível intermediário para o avançado, dificilmente você vai conseguir resolver simplesmente jogando algoritmo ou uma coisa do tipo. Você tem que ter uma sacada. Ah, mas como eu vou lá fazer para pensar isso na hora? Feliz ou infelizmente, isso daqui é repertório. Fazendo muitas questões, você vai acostumar o teu cérebro a ter certas ideias que parecem à primeira vista mirabolantes. E como a gente está falando de um nível mais avançado de exercícios aqui, a gente está no nível 2, beleza? Isso daqui já se torna um pouco mais corriqueiro. Então qual a ideia aqui? A gente sabe que esse círculo todo, ele tem 36 cm² de área. O que geralmente a galera vai fazer uma correria para fazer essa questão? Vai ficar pensando, nossa, esse 36 cm², o que eu sei sobre a área do círculo? Eu sei que a área do círculo é πr², então isso daqui é igual a 36. Então vou usar isso daqui para alguma coisa para descobrir o raio. E nem sabe o que vai fazer com o raio. Olha o problema dessa questão aqui. Eu tenho 4 triângulos equiláteros, certo? E eles estão numa forma completamente sem padrão, né? Eu não sei quanto está saindo aqui, quanto está saindo aqui. Eu não tenho nenhuma informação de cada um desses triângulos equiláteros que são diferentes. Então tem muita gente que vai buscar o raio aqui para buscar os lados desses triângulos equiláteros. Mas qual a relação que eles têm? Eles são totalmente arbitrários. Você pensa da seguinte forma. Se esse triângulo aqui fosse um pouco maior, o que teria mudado no enunciado? Nada. Repara que não tem nenhuma informação que fixa esse triângulo aqui, por exemplo, como um triângulo específico, que tem uma medida específica. Não está fixando isso. Se ele fosse bem maior, ele fosse pegar tipo para cá, ou fosse menor, não ia fazer diferença na situação. Então aqui a gente já poderia concluir que a gente não vai achar os lados desses triângulos, porque eles não vão ser relevantes. Então vamos lá para a estratégia. O que eu sei então de um triângulo equilátero? Eu sei que os lados são iguais e os ângulos são 60, certo? Então eu tenho aqui 60, 60, 60, 60. Por quê? Por que eu estou marcando esses aqui do centro? Porque eles têm a ver com a minha circunferência. Porque essa área de 36 é da circunferência toda. Ou seja, é de quando a gente tem aqui o 360, que eu também não sei quanto mede cada um desses aqui. Mas repara só. Repara que a área que eu quero é uma proporção, é uma parte da circunferência completa. Então eu consigo fazer uma relação. Por quê? Porque quando eu tenho o 360 completo aqui, 360 graus, eu tenho 36 de área, centímetros². Porém, essas partes rachuradas, qual é o somatório de angulação delas? Vai ser o 360 menos os ângulos que esses triângulos formaram, que vai dar 120 e 240. Então, 360 menos 240, a gente tem 120. Ou seja, se eu juntar cada um desses setores circulares, eu vou ter um setor maior de 120. Então, se 360 graus é 36, 120 graus é x. Só multiplicar cruzado, ou você percebe que se a esquerda foi dividida por 3, a direita vai ser dividida por 3 também. 12 cm². Acredito que a maioria não achava que essa questão era tão simples dessa forma, beleza? Então, corrige aí e vamos para a questão número 2. Ela dizia assim: um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Então aqui eu tenho duas partes e tem gente que vai fazer errado. Tem gente que vai botar 30% da aritmética, tem gente que vai botar 70% da aritmética e vai se perder aqui e botar 80% da geometria, certo? Mas não, e depois vai se embolar todo, não vai ver o que significa e vai ver que o que ele está pedindo é o percentual da geometria. Então pensa comigo, se ela acertou 70% das de aritmética, ela acertou 70%
de 30. Simplificando aqui, isso daqui dá 21 questões de aritmética, ela acertou. Só que ela acertou no total 80% das questões, então 80% do total. Então 80% do total vai ser 80 sobre 100 vezes o total, que são 80 questões. Corta aqui, isso vai me dar 74 questões no total, que é o que a gente tem. Beleza? Então se ela acertou no total 64 questões e 21 dessas questões foram de aritmética, o restante foi de geometria. Então 64 menos 21, aqui dá 3, aqui dá 4, 43 de geometria. E qual a porcentagem, qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Tu pode fazer uma regra de 3, né? Tem no total 50. Então, se 50 é 100%, 43 vai ser x. Ou você faz direto. Quando você quer calcular a porcentagem entre dois valores, é só dividir um pelo outro, né? 43 sobre 50. Como porcentagem é uma fração de denominador 100, eu estou buscando uma fração equivalente a essa que tem a denominador 100. Então, multiplica em cima e embaixo por 2. Vai ficar 86 sobre 100, que é a mesma coisa que 86%. A alternativa é. Beleza? Vamos para a próxima. Na figura, os 4 círculos são tangentes e seus centros são vértices de um quadrado de lado 4 cm. Qual o comprimento em centímetros da linha destacada? Ser tangente significa que eles só se esbarram em um ponto, cada um deles. E aqui também tem outra sacada. O que você vai ter que reparar? Repara que esse ponto aqui, esse arco aqui, ele é exatamente igual a esse aqui. Assim como esse arco aqui é exatamente igual a esse que está faltando. Ou seja, se eu deslocar esse arco para cá e deslocar esse para cá, eu fico com 2 círculos completos, certo? Então eu já sei que a área que eu estou procurando é 2 vezes a área de um círculo desse. 2 vezes π vezes r ao quadrado. Então, para eu matar a questão, falta descobrir quanto vale r. Ele fala que os centros dos círculos são vértices de um quadrado. Então, se eu juntar aqui, os centros dos círculos, eu faço um quadrado. É isso que ele está dizendo. São vértices de um quadrado de lado 4. Então, se esse quadrado tem lado 4, o que eu tenho aqui? 2, 2. O raio desses círculos é 2, né? Então, substituindo aqui, a área vai ser 2π vezes 2 ao quadrado. A área é 8π. Conhece essa piada? Sempre que eu vejo esse número, eu lembro da piada. O que o português disse pro índio quando chegou no Brasil? Disse isso daí. 8π. Tem uma pior. O que a mãe do índio disse pro índio quando o português chegou e cumprimentou ele? Ela disse isso daqui, 18π. Tá. Vamos lá. Matemática é meu forte. Piadas não. Os termos de uma sequência são formados usando-se apenas os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 como segue. Ele dá o primeiro termo, o segundo, o terceiro e assim por diante. Quantas vezes o algarismo 4 aparece no termo que tem 8.001 algarismos? O que acontece, gente? As questões que eu coloco para vocês, 4 e 5 do nível 2, elas têm uma dificuldade um pouco maior de raciocínio mesmo. Isso daqui é uma sequência de lógica. O que eu quero de sequência lógica, é uma questão de sequência lógica, desculpa. O que eu quero com vocês aqui é fomentar o raciocínio de vocês em cima de situações desse tipo. Porque a maioria das pessoas está muito acostumada a só fazer questões de PA e PG. E aqui a gente precisa de um raciocínio lógico numa sequência um pouco mais elaborado. O que a gente percebe aqui? Repara que esses termos vão 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 e depois isso vai se repetindo. Então o que muita gente vai fazer inicialmente? Vai contar que aqui tem 9 termos, vai pegar esse 8.001 e dividir por 9 para ver quantas vezes essa sequência se repete. Só que tem um furo nesse raciocínio. Porque se a gente for ficar repetindo esses números aqui de 9 em 9,
o próximo termo dessa sequência deveria ser a repetição completa desses números. Então deveria ser 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu teria dois uns sequenciais aqui. Isso não acontece. Então eu não posso considerar que essa sequência é uma repetição sequenciada desses números aqui. E aí você faz uma adaptação, e essa adaptação geralmente serve em questões de PA e PG também. Quando você não estiver conseguindo enxergar uma sequência desse tipo, você tira o primeiro termo e olha para ver o que acontece depois. Repara que se eu tirar o primeiro termo, esquece esse 1. Aí sim, ó, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 vai ficar se repetindo sempre. E aí eu tenho uma sequência, porque é de 2 a 1, aí depois de 2 a 1 de novo, ó, de 2 até 1, depois vai de 2 até 1 de novo, de 2 até 1 e assim sucessivamente. Então, na verdade, eu tenho o número 1, e depois desse número 1 eu tenho uma sequência repetida de 8 algarismos, certo? Então, ó, muita atenção nisso daqui, porque tem muita gente que falou comigo que se embolou nessa questão exatamente por considerar aqueles 9 termos. Então, na verdade, a minha sequência tem 8 termos de repetição. 8 termos vão se repetindo e aquele 1 fica lá isolado na frente. Então, ó, se eu quero saber quantas vezes o algarismo 4 aparece, eu tenho que saber quantas vezes essa repetição acontece. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Se ela tem 801 algarismos e o primeiro eu estou excluindo, eu só vou fazer a divisão... 800 não, desculpa, gente. 8.001 algarismos. Eu só vou fazer a divisão de 8.000 algarismos, porque o primeiro não faz parte da sequência, certo? Então, significa que esses 8 números vão se repetir 1000 vezes, certo? Se eles vão se repetir 1000 vezes e o número 4, o algarismo 4, aparece 2 vezes em cada uma dessa repetição, o número 4 vai aparecer 2000 vezes, beleza? Então, alternativa C, ok? E agora vamos para a última, que é a mais complexa, tá? Essa daqui eu até disse para algumas pessoas para nem tentar fazer, porque ela pode ser frustrante, só para quem está muito afiado. Eu coloquei o gabarito para vocês, que até a letra C, o enunciado é um pouquinho errado, mas dá para a gente chegar a uma conclusão, tá? Na tabela, o Capitão Rodrigo escreveu a letra Q embaixo de todos os números que são quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata, certo? Raiz quadrada inteira. E a letra N embaixo de todos os outros. Letra A. Quantas vezes o Capitão Rodrigo escreveu a letra Q? O que acontece? A gente vai ter que procurar quantos quadrados perfeitos tem de 1 até 2006. Tem muitas formas de você fazer isso, certo? Uma dessas formas é fazer na mão. A outra forma é tentar procurar qual número multiplicado por ele chega mais próximo de 2006. A gente tem uma ideia aqui, eu costumo fazer esse tipo de questão por cálculo mental e umas aproximações bem rápidas, certo? Então, por exemplo, só para fazer de cabeça, a gente sabe que 30 vezes 30 é 900, 40 vezes 40 é 1.600, 50 vezes 50 é 2.500, então tá ali entre 40 e 50, beleza? Ou se você quiser também, você pode fazer através de potências, olhando as potências básicas, que isso daí geralmente a base de potenciadores também dá uma ideia. Mas vamos lá, esse número vai estar entre 40 e 50, só pra gente acelerar aqui, o número seria o nosso 44, certo? Por quê? 44 ao quadrado, 44 vezes 44 vai dar 16, vai 1, 16 com 1, 17, aqui 671, ficou torto pra caramba, 3, 9, 1, 1936, certo? Então 44 ao quadrado é 1936, 45 já vai passar de 2006, beleza? Então o que a gente pode afirmar? A gente está querendo quantas vezes ele escreveu a letra Q. A gente sabe que até aqui teve 44 números quadrados perfeitos. Logo, ele escreveu a letra Q 44 vezes. Uma para cada quadrado perfeito que nós temos, beleza? A letra B.
Que número está acima do milésimo n a partir da esquerda? Deixa eu só trocar aqui. Botar só a letra B. Para ter espaço. Foi. Que número está escrito acima do milésimo n a partir da esquerda? Então eu quero saber o número que está no milésimo n. O que acontece? Aparecem vários Qs entre os n's. Então a ideia aqui é ver pelo menos os primeiros 1000 números e ver quantos Qs aparecem nele. Então nos primeiros 1000 números, certo? Que a gente tem aqui 1000 números, quantos Qs aparecem? A gente pode pensar qual é o quadrado perfeito mais próximo de 1000, que é o 1024, que ele é o quê? 32 ao quadrado. Próximo de 1000, o que a gente pode concluir aqui? Até o 1024 tiveram 32 Qs. Então até o 1024 tiveram quantos Ns? 1024 menos 32, né? Porque 32 desses números eram Qs. Então isso daqui vai dar 2, aqui vai dar 9, 9. Então 992 Ns até o 1024. Então a gente pode pensar assim. Embaixo do 1024 tem um Q. Então embaixo do 1023 tem um N. Certo? E esse N aqui é o N de número 992. Beleza? Então a gente só precisa continuar, né? Ó, vou botar só o 25 aqui. Esse é o 993. Esse é o N993. Então, ó, 26 vai ser o 94. 27 vai ser o 995. 28, 996. 29, 997. 30, 998. 31, 999. E 1032 é o milésimo N. Como ele queria. Beleza? Complexo, né? O Capitão Rodrigo percebeu que uma parte da tabela, aparece a sequência Q, 100 Ns e Q de novo, ou seja, uma letra Q seguida de 100 letras N, seguida de outra letra Q. Que número está acima do primeiro Q dessa sequência? Bom, como a gente pode estruturar isso daqui? Ó? Repara, deixa eu pegar essa estrutura. Repara aqui que são. Ele está pedindo uma letra Q, 100 Ns e outra letra Q. Só que as letras Q são, como elas vão ser os dois Qs consecutivos, não tem nenhum outro Q no meio, a gente entende que aquilo dali são números inteiros, certo? Quadrados de números inteiros, beleza? Eles são quadrados perfeitos. Então, a gente pode concluir, por exemplo, que esse Q aqui é um A ao quadrado. E esse outro Q aqui seria o A mais 1 ao quadrado, certo? Porque o Q é o quadrado perfeito, então ele é um número ao quadrado. E o outro Q é o próximo a mais 1, não sei porque eu botei menos 1. O próximo também é o quadrado perfeito, o sucessor dele, certo? Ao quadrado, que a gente está vendo, né? Sempre 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, sempre a sucessão dos quadrados perfeitos. E o que a gente pode entender aqui? Que a diferença entre eles vão ser 100 algarismos, 100 unidades. Mas a gente não pode ter simplesmente o A mais 1 ao quadrado menos A ao quadrado igual a 100. Por quê? Isso daqui é uma ideia de contagem muito interessante. Repara só. Então repara aqui no exemplo como ficaria. Ó. Se eu tivesse uma sequência assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos números tem entre o 2 e o 7? Tem 4. E como eu vou chegar nisso? É o último menos o primeiro, certo? Aqui já está dando o quê? Ó? 7 menos 2, 5, menos 1. Certo? Porque eu estou contando quanto tem entre eles. Então, 4 números. Repara que isso serve para qualquer coisa. Ó. 14, 15, 16. Quantos números tem aqui no meio? 16 menos 14, menos 1. Então tem 1 aqui no meio. E é isso que a gente vai fazer. Ó.
A gente não vai fazer desse jeito, vai ser a mais 1, ó, ao quadrado, menos a ao quadrado, menos 1 é igual a 100. Certo? Joga esse 1 para cá e faz o produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é menos a ao quadrado igual a 101. A ao quadrado menos a ao quadrado corta, fica 2a igual a 100. Então, 1a é igual a 50. Beleza? Então, esse termo aqui, ó, o a é 50, logo o a ao quadrado vai ser 2.500, certo? E aqui vai ser o 51, né? Se aqui é o 50, aqui é o 51. Então, 51 ao quadrado, eu não sei de cabeça. Vai dar um 5, vai dar 5, 25. Eu cismei de escrever torto aqui embaixo. 0162. 2601. Então, a gente tem que esses números são 50 e 51. O que a gente tem de justificativa que eu falei desse enunciado é porque o problema do enunciado é que ele fala aqui que esses números estavam na tabela, né? A tabela só vai até 2006. Então, esse daqui, por ser uma questão discursiva, ela aceitaria tanto você, isso daqui é a banca dessa prova aqui especificamente, tá? Você dizer que não existe essa possibilidade de ter 100 seguidos na tabela, ou você chegar que a única possibilidade seria no 2500, 2600 e eu esqueci agora o resultado. Então, como aqui a gente está treinando, você chegar em qualquer um desses resultados significa que você conseguiu fazer a questão, certo? Você conseguiu entender. Então bota na cabeça, o nosso objetivo aqui não é acertar ou errar simplesmente, é você conseguir desenvolver o seu raciocínio matemático, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e na próxima estaremos juntos de novo. Até mais, gente. Fui.